Obrigado, queridos. Eu espero que vocês tenham feito esse louvor uma oração. Amém? Porque nada pode nos parar. Eu não sei se você reparou em alguns detalhes da música, mas você começa dizendo Pai. Pai. Essa palavra tão pequena, mas que teve um preço tão grande para que eu e você pudéssemos falar Pai. Faz sentido para vocês? Hoje eu e você só podemos falar Pai, porque existiu um que se entregou na cruz. Em João capítulo 1, no verso 12, diz que aquele que crer e o receber, tem o direito de se tornar filho de Deus. Por isso que eu e você podemos se achegar no trono ali da graça e dizer e cantar e declarar Pai. Pai, Pai, eu estou aqui, porque você se tornou filho, amém? Aplauda Jesus, dê um glória a Deus, fale para Ele, obrigado Jesus, obrigado porque nós éramos escravos, nós éramos criatura, e através do que o Senhor fez, eu posso dizer Pai, amém? Glória a Deus. Uau, aleluia. Tivemos vários desafios hoje, hein? Uau, eu não sei você, mas eu tive alguns desafios para chegar até aqui, para estar aqui. Não coisas que aconteceram, né, físicas, mas coisas que aconteceram aqui. E aí o Senhor me lembrou, lembra? O Senhor me falou, lembra, filha? Você falou que nada vai te parar? Nada pode te abalar? E aí eu falei, Senhor, mas e quando o coração dói? Ele falou, eu curo, calma. Eu saro, calma. Eu derramo bálsamo, calma. Eu falei, então tá bom, vai. Aí a gente entende que é tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. A gente entende que todas as coisas das nossas vidas podem estar fora de ordem. Todas as coisas ao teu redor podem estar acontecendo e você olhar e falar, poxa, mas não era assim que eu tinha planejado. E o Senhor ainda fala, eu também, filho, não era assim que eu tinha planejado. Mas nós cremos num Deus que vamos pregar hoje. Nós cremos num Deus que você vai ceiar hoje. Nós cremos num Deus que ressuscita mortos. Mas não somente mortos fisicamente, mortos espirituais, mortos de sonhos, mortos de expectativas, mortos de visões. Deus ressuscita o que está morto dentro de nós. E que nessa noite seja um momento de não somente reconciliação, porque nós vamos tomar a ceia, nós vamos participar mais uma vez do corpo, mas que seja um momento verdadeiro entre você e o Senhor. Isso é o que eu mais quero e eu peço para o Senhor, porque sabemos que é só em cima da verdade que o Senhor consegue trabalhar, amém? É como se Ele esperasse a matéria-prima sair de você, a pura verdade do teu coração. E aí quando Ele vê saindo de você, querido, nada vai te abalar. Amém? Glória a Deus. Olha só que interessante, nós estamos numa série. E aí se eu errar vocês me lembram, porque, como eu falei, o coração está abalado de algumas coisas. Me perdoe quando a gente fala assim, a gente já fica, as pessoas ficam assim, ai meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Né, Carla? Mas as coisas não saem do jeito que planejamos. E aí o nosso coração fica, né, apertado, doendo. E
você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Amém? Não tem a ver com o AP não está aqui, me deixou sozinho, brincadeira. Ele está ministrando numa igreja de um amigo nosso, pastor Paulo, que na realidade ele ministrou o curso Habitudes, e aí ele tinha que ir lá, né, fazer a formatura deles, e aí eles já aproveitam, né, e arrancam uma casquinha, né, brincadeira. Eu falei para ele, já vou arrancar uma casquinha de você, né, ele vai ministrar lá, mas tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes maravilhas naquele lugar, amém? Então, é sobre esse momento que o Senhor está nos levando, para meditar e estudar e ir mais profundo no amor de Cristo. Que esse é o nome da série que nós estamos entrando. E o AP começou a semana passada ministrando sobre de volta à cruz. Ele nos mostrou, e o Espírito Santo abriu os nossos olhos, que tudo começa e termina na cruz. Faz sentido para vocês? Nós estamos entendendo e compreendendo esse plano perfeito do Senhor para nós. E na semana passada, eu lembro o quanto eu chorei, o quanto eu me derramei em lágrimas nesse chão, porque eu descobri que existiam algumas áreas da minha vida, existiam algumas ações da minha vida que não estavam apontando para a cruz. De verdade, não estavam apontando para o sacrifício de Jesus. Estava sim apontando para mais um sacrifício chamado eu. E aí nós aprendemos que tudo começa na cruz e tudo termina na cruz. Amém? Quem não teve oportunidade de estar aqui conosco domingo passado, a mensagem está lá no YouTube, no nosso canal, Cristo em Atos, amém? Você pode pegar lá e ouvir novamente. Só essa ministração, acho que essa semana eu ouvi umas 3 vezes, porque aquilo precisava entrar dentro de mim. E eu quero continuar dentro desse tema. Mas hoje indo numa reflexão mais profunda com você. Ei, preste atenção. Eu quero que as luzes permaneçam assim, dessa maneira, amém? Eu acredito que tem um clima mais agradável, enquanto os nossos olhos não são, né, assim, aquela luz. Porque você precisa olhar para o teu coração, querido, essa noite. Não faz sentido você ouvir a palavra, não faz sentido você estar aqui neste lugar, se uma reflexão não for feita na sua vida. Se você sair daqui da mesma maneira que você entrou, pensando da mesma maneira, agindo da mesma maneira, querido, não é o evangelho que você está deixando entrar no seu coração. Por que eu estou falando no teu coração? Porque o que está sendo pregado aqui é o evangelho. Agora, a maneira como você deixa entrar no teu coração, querido, aí é uma outra forma. Faz sentido para vocês? Porque o tema de hoje é repartiu o pão. Amém? Repartiu o pão. E eu já quero entrar com vocês em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, o verso 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Eu queria a versão Almeida revisada e atualizada, amém? ARA. Coloca para mim aí. É uma versão muito boa para nós entendermos claramente a palavra, tá bom? Os outros textos vocês podem deixar aí. O que está acontecendo aqui nesse momento? Jesus estava ceando somente com os discípulos? Não, ele estava num momento como se fosse o jantar da Páscoa, amém? Porque este momento estava sendo comemorado a Páscoa, ok?
que eles não deixaram de comemorar, mesmo tendo o próprio Cordeiro ali com eles, que logo para frente eles vão descobrir que ele é o próprio Cordeiro. Mas naquele momento então estavam todos ceando, comendo, se fartando de um alimento sólido, ok? Estavam saciando as fomes, daquilo que eles estavam precisando. E Jesus levanta da mesa, pega o pão e parte. Pá. Começa a partir. Toma, Bruno, o seu pedaço. Toma, Shirley, o seu pedaço. Toma, seu Jorge, o seu pedaço. Toma, Natan, o seu pedaço. Toma, Lavinha, o seu pedaço. Ei, escute aqui, de um mesmo pedaço de pão, ele reparte com todos que estavam ali. Presta atenção. Primeira coisa que o Senhor está querendo nos ensinar, olha só que interessante. Primeiro princípio é a comunhão. É o mesmo pão que vai para um, é o mesmo pão que vai para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E nós continuamos fazendo para o outro, para o outro, para o outro. E Ele dá uma ordem: façam isso em memória de mim. Se eu estiver gritando, meus irmãos, abaixa o som para eles, por favor. Amém? Porque hoje eu não vou me segurar. Presta atenção. O símbolo maior hoje que nós podemos trazer agora para nossa memória, que mais une pessoas, o que é, gente? Vamos ver se vocês estão ligados. Fala, Mel, o que é? Mocotó? Não, né? Que ontem serviram mocotó para gente. Não dá. O que mais une as pessoas hoje? Comida. É ou não é? É ou não é, Shirley? Você está em comunhão com as pessoas, Natan. Tem comida para você se fartar. O mocotó do Paulinho só sobrou osso na panela ontem. Eu acho que ele nem imaginava que isso ia acontecer. Presta atenção. E Jesus, Ele é proposital, querido. Nada na vida dele, enquanto Ele estava nessa terra, o que Ele fez foi por acaso. E nada o que Ele continua fazendo na minha vida e na sua vida é por acaso. Entenda uma coisa: tudo que o Senhor permite nós passarmos tem um propósito lá na frente. Tudo. Olha para a minha vida, olha para a tua vida. Todas as coisas. Não existe nada que o Senhor permita nós passarmos se não tiver um propósito. Então Ele pega o pão ali naquele momento, Ele traz à existência, sabe o que? Preste atenção, aquilo que nem tinha acontecido ainda. Porque Ele não tinha morrido, Ele não tinha se entregado na cruz, Ele estava em comunhão com os discípulos. Ele não estava ali fazendo algo que os discípulos entenderam. Ele declarou algo que ainda iria acontecer. O que Jesus traz à existência agora, para mim e para você, na nossa consciência, é uma pergunta que eu vou te chacoalhar, meu querido. Pensa que hoje o Senhor não te trouxe aqui num lugar para você ficar confortável, não. Não te trouxe num lugar para você sentar e falar: agora minha alma vai ser massageada. Porque Deus é amor, Deus é poderoso. Ele é tudo isso, mas Ele quer te transformar para que você estabeleça o reino dEle nessa terra. E isso é muito forte sobre as nossas vidas, querido. Por isso que Ele está nos ensinando sobre o que é a ceia, e o que significa a ceia, e o que significa esse amor agora no nosso meio. Não mais lá no céu, não mais morto, não mais numa cruz bonitinho, ensanguentado, a mãozinha furada. Não, Ele está vivo agora dentro de mim e de você. E é nisso que nós precisamos crer. Amém? Aplauda Ele com força.
Paulinho, essa mesinha, não sei se vai aguentar. Ó. Vou bater devagarzinho. De manhã eu falei isso. Gente, de manhã foi demais. E agora está demais. Porque o Espírito do Senhor está ministrando no coração de vocês. Preste atenção. Esteja atento ao que Ele está falando. Amém? Então, olha só que interessante. Primeiro item agora que nós vamos entender e destrinchar é sobre a comunhão. Por que que Jesus usa o pão? Primeiro, para nos ensinar sobre comunhão. Segundo, Ele usa o pão, por quê? Porque Ele é o pão vivo. Ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu e agora habita dentro de nós. Por que que Jesus pega um pão, querido? Porque Ele sabia que eu e você iríamos permanecer um período nessa terra. Iríamos permanecer por uns minutos neste lugar, mas que a eternidade estaria preparada para nós com Ele. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, nós teremos aflições. E Ele sabe que a única coisa que pode saciar as nossas aflições, que pode nos alimentar e nos trazer uma satisfação para sempre, é o pão. Alguém pode calar o galo aí? Obrigada. É o pão. João, capítulo 6, no verso 35, ele diz sobre isso. Coloca para nós, por favor. João, capítulo 6, verso 35. Eu quero primeiro o 35, amém? Declarou-lhes, pois, Jesus. Ele fala dele mesmo. Ele declara sobre ele mesmo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Aí você pode falar para mim, pastor, aí também que é demais. Se ele não soubesse quem ele era, escute aqui. Ele era 100% homem nesse lugar. Ele também teve as mesmas lutas de identidade que eu e você tivemos. Precisou Deus olhar para ele ao sair das águas do batismo e confirmar a identidade dele. Ei, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Está entendendo? Você precisa também entender. Mas ele se autodeclara, porque ele é o início e o fim. E aí ele fala, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim, jamais terá sede. Próximo. Porém, eu já vos disse que embora me tenhais vistos, não credes. Próximo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ei, nenhum de nós seremos lançados fora, porque o Senhor conquistou cada um de vocês para o Pai. Lembra? Aquele que o creu e o recebeu, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. E aí no 37, ele fala, por todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. 38, porque eu desci do céu. Aqui é a maior comprovação, querido, que o alimento que eu e você precisamos, já desceu do céu. Ele já se fez carne e habitou no nosso meio. Ele já se fez homem e se entregou pelos nossos pecados. Mas eu não sei você, mas observa um pouco a humanidade. Nós, no geral, temos uma facilidade de mudar muito rápido o foco da nossa vida. Nós temos uma facilidade, Diego, de mudar a direção das nossas vidas. E isso desde o princípio.
desde a criação. Em Gênesis capítulo 2, no verso 16, é a maior prova disso. Olha só. E o Senhor Deus lhe deu esta... Ah, vocês estão com fome? Ou com sono? Vou mandar apagar, acender a luz. E o Senhor Deus lhe deu esta... Aí sim. Ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Presta atenção. A ordem foi comer de toda árvore do jardim. Querido, se você se atentar a isso, você não tem fome de nada. Mas como eu falei, nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós, que nos faz mudar o foco muito rápido. Nos faz mudar o rumo rapidamente. E num estalar de dedos. Sabe por quê? Porque a ordem, Shirley, era comer de toda a árvore do jardim. De toda. Imagina quantas árvores não tinham lá, gente. Mas sabe o que a mulher foca? Na única árvore que não era para comer. Sabe o que acontece com você? Sabe o que acontece com a gente? A única coisa que te sacia é o pão vivo que desceu do céu. A única coisa que te satisfaz, querido, é o Jesus encarnado agora, na forma da palavra dele, encarnado agora, na forma do Espírito dele, dentro de nós. Somente isso nos satisfaz. Mas sabe onde você foca? Naquilo que você não tem. Porque você acha que não tem. Alguém disse para você que você não tem. Lembra quem disse para Eva sobre a árvore? Ela disse e ainda distorce, né? Peraí, por que será que você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Será que você vai ser parecida com Deus? Hein? Parece que não é assim a tua vida, sendo, sabe, persuadida por Satanás. E aí eu vou dar alguns nomes para Satanás agora, porque ele não está encarnado com chifre na frente de ninguém aqui. Mas ele está encarnado numa coisa em você, no teu eu. Porque o próprio Jesus disse assim: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se o quê? Eu acho que é melhor nem pregar mais, né? É melhor parar por aqui? Porque, presta atenção, existe somente um demônio dentro de nós, falando totalmente aos nossos ouvidos. E é esse que quer sempre mudar o foco das coisas. Fazer a gente olhar para o que nós não temos, ao invés de nos alimentar daquilo que sacia a nossa fome. Esse é o pão vivo. Isso, foi por isso que Jesus reparte o pão. Está entendendo? Sabe um outro nome de demônio que vive na sua mente? Eu vou dar nome para eles hoje. Não vou ficar brincando. Lembra que eu falei que hoje ninguém me segura? Sabe qual é o outro nome de demônio que vive na sua mente? Preocupação. Preocupação, meu Deus do céu! Como você gasta sua energia se preocupando, planejando, ali pensando. Ai, meu Deus! Presta atenção no que o Senhor está falando para você. A única coisa que você tem que se preocupar é de comer da árvore certa, comer do fruto certo. E você está fazendo o quê? Olhando para a árvore que você não pode comer. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é aquilo que nós precisamos. Ei, Fabiano foi ministrar a ceia de manhã e ele falou uma coisa muito forte. Ei,
Jesus precisa fazer mais alguma coisa por você? Ele precisa ir para a cruz de novo por você? O que Ele fez, querido, não é o suficiente. Agora é com você, meu amado. Agora é com você, minha amada. Isso aqui depende de você. Das tuas atitudes, do teu posicionamento. Faz sentido para vocês? E agora? Então a primeira característica que nós destrinchamos foi sobre o partir do pão. Nós falamos que traz comunhão, certo? E nós falamos que faz o quê? Vocês não estão comigo, né? Né, Gustavo? Eu também esqueci. Sendo verdadeiro, né? Que Ele também é o nosso alimento. Então, o pão traz a comunhão e traz o alimento necessário para nós. Mas agora eu quero voltar para Lucas, capítulo 22, o verso 19. Coloca para mim. Porque nós destrinchamos sobre o pão, ok? Agora eu quero pegar uma outra ordenança do Senhor. Porque a segunda característica aqui, da ordem do Senhor, daquilo que nós devemos fazer é: fazei isto em memória de mim. E eu não sei você, mas eu tenho muito costume de ler a Bíblia e ficar perguntando para ela. E eu fiquei ali meditando nessa palavra a semana inteira. Senhor, mas o que significa trazer essa memória? O que significa? Por que o Senhor deixou tão claro para nós? Por que Ele traz tão forte? Fazei isto em memória de mim. Querido, nós esquecemos o que o Senhor faz por nós. Sabe por que essa é a maior prova que você esquece o que o Senhor fez por você? Você quer mesmo ouvir isso? Pastora, não, eu lembro de Jesus todo dia, eu lembro o que Ele fez por mim, eu lembro, amém, que isso seja verdade na sua vida, mas a maior prova de que você esquece das coisas que Jesus faz por você, sabe o que é? A ingratidão no teu coração. Quando você deixa de ser grato a Jesus, quando você deixa de agradecer Jesus por tudo, até pelo sofrimento, até pelos teus problemas, até pelas dores que você sentiu hoje, e eu pude sentir na pele hoje, que a gente costuma falar, uma coisa que faz para um filho meu, faz para mim, né? E agora o diabo, travou uma guerra comigo, ele está pego, porque ele mexeu com uma filha e um filho meu, e agora ele está sério, que ele vai queimar, porque existe uma igreja que crê no poder e no nome de Jesus. Está entendendo? Existe uma igreja pessoas aqui que crêem nisso, e nós não vamos cansar, enquanto não ver o diabo derrotado na vida de pessoas que amamos. Entenderam? E aí, essa é a maior prova, querido, quando nós vemos as pessoas esquecerem o que Jesus fez por elas, esquecer o sacrifício da cruz, esquecer que, gente, não é uma história de ficção. Escute, jovens, eu sei que vocês aprenderam muita coisa na escola, e isso tem causado uma indignação e uma ira nos nossos corações, quando nós vemos os jovens aprendendo que a história do nosso povo, a história de Israel, é uma ficção. A Natália veio com essa história nessa semana. Isso está sendo gravado e eu quero que coloque, amém? Que venha. Presta atenção. É comprovado. Nós vamos pesquisar porque a gente não gosta de falar besteira. É comprovado, foi achado lá no Mar Morto, lá no fundo. Rodas de carruagem da época de Moisés.
E como que pode estar sendo ensinado que a história do povo de Israel é uma ficção? Ei, e vocês estão na escola, estão aceitando isso? Não aceitem, questionem. Peraí, como assim? E hoje é muito rápido uma pesquisa, gente, no YouTube. Rapidinho você pesquisa aí o que eu estou falando, se é verdade ou não. Está entendendo? E outras coisas que já foram comprovados. Presta atenção. Nós estamos num momento difícil. Nós estamos num momento onde a nossa guarda não pode baixar. Onde eu e você não pode se acostumar com as coisas ao nosso redor. A palavra do Senhor diz: não vos conformeis com este mundo. E não adianta você falar: ai pastora, mas é tão difícil bater de frente. Ninguém está falando para você bater de frente. Ninguém está te ensinando isso aqui. Nós só estamos falando: seja igual a Jesus. Seja igual a Ele. Se tiver que chegar e levantar as mesas, levante as mesas. Mas não sente para comer com eles. Amém? Glória a Deus. Então, voltando para a palavra. 1, 2, 3. Olha só. O segundo ponto que nós vamos então destrinchar é: fazei memória de mim. Por que eu falei que vocês esquecem? A maior prova é a ingratidão. Vocês concordam comigo? Há isso no coração? Então fala amém. Aleluia. Eles estão concordando, viu, Jesus? Amém. Sabe por quê? Porque quando a ingratidão entra no teu coração, querido, você esquece quem coordena a tua vida, quem guia a tua vida e o que Ele fez por você. E você fica só ali naquela situação que você queria que acontecesse do seu jeito, que você queria que acontecesse da sua maneira. Pastora, mas a minha maneira também era a maneira de Deus. Amém, querido. Mas deixa eu te falar, nada sai do controle dele quando você entrega o controle para Ele. Está entendendo? Olha a diferença. Se você entregou o controle para Ele, aí você pode afirmar que nada sai do controle dele. Então todas as coisas estão cooperando. Amém? Então, trazer a memória vai nos colocar 3 características muito fortes. A primeira, então, quando eu trago a memória, quando eu tomo a ceia do Senhor, trazendo a existência à minha mente e lembrando o que Ele fez por mim, a primeira característica de que Jesus fez por mim está onde? Na cruz. Então a primeira característica é: fazer memória de mim aonde? Na cruz. Amém? Lá na cruz, querido, Isaías capítulo 53, a partir do verso 5, vai destrinchar e vai declarar sobre a sua vida o que Ele fez na cruz. Ele levou sobre Ele as enfermidades. Ele levou sobre Ele o castigo que hoje te condenava. Ele levou sobre Ele, sabe o quê? A paz que hoje você tem no teu coração. Você só pode ter essa paz com Deus hoje, querido, porque Ele conquistou na cruz. Mas eu quero retirar aqui uma característica muito forte: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastora, como assim? João Batista. Eu gosto muito dessa passagem, porque eu imagino João Batista sentado numa pedra ali, tendo um momento de descanso, porque o homem vivia no deserto, levando o evangelho, levando já as boas novas do Messias que estava por vir. E de repente, ele avista de longe aquele que tira o pecado do mundo. Ele avista de longe o Messias. E ele declara: pastora, mas se eu olhar para a minha vida, tem uns pecados aqui ainda. Tem uns carrapichos ainda que está
preso igual carrapato em mim. Querido, é a memória que você tem ainda da velha natureza tua. É a memória que você carrega ainda com peso de condenação. E você vai andando e carregando aquilo, e aquilo vai te trazendo um peso. Mas escute aqui, a cruz te trouxe liberdade nele. A cruz te trouxe uma nova visão de quem é Jesus hoje. Não a visão mais dos fariseus. Lembra? Os fariseus, os religiosos da época, tinham uma imagem de Jesus que ia vir como? Ia destruir o reinado, ia destruir aquele povo, e ia se assentar num trono poderoso. Essa era a visão deles. Essa era a visão nossa também. Mas preste atenção, Jesus está abrindo os nossos olhos hoje, e está mostrando para mim e para você, querido, que se você for um só com Ele, não há condenação mais para você. Não há mais um destino que não for o reino de Deus para a eternidade com Ele. Amém? Outra característica também que a cruz traz, e nós temos que levar sobre nós, são as enfermidades. Ele fala que Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades. E aí, pastora, como é que está? Eu acabei de orar pela minha filha lá no banheiro, com dor. Foi embora, Natália? Foi embora? Então dá uma glória a Deus. Amém. Presta atenção. Pastora, mas então não tem enfermidade na sua casa? Tem. Tem caixinha de remédio lá? Tem. Eu até brinco, quando Jesus não cura, eu curo, porque eu sou a doutora também. E vocês podem dar risada porque eu sou mesmo. Cadê a Marili? Estava de manhã, eu até receitei ela esses dias. Chegou aqui doente, eu falei, vou orar. Não. Aí, acabei de receitar ela. O que aconteceu? Chegou o apóstolo. Agora, em nome de Jesus, sai a enfermidade. Ela, melhorou. Falei, você foi curada, amiga. Rasga a receita. Presta atenção. Há um peso essa cruz para nós. Mas não é um peso de condenação. É um peso de liberdade. De nós buscarmos andar nela. E ela diz, Bruno, Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades. Ele levou sobre Ele o castigo. Ele levou sobre Ele a condenação. E por que você teima em andar nela ainda? Tudo bem, você pode olhar agora para a tua realidade e ainda ver os pecados em você. Não vou negligenciar isso, mas a palavra diz que eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio, e eu vejo e creio pessoas transformadas pela palavra e pelo poder aqui. É isso que eu vejo. Aleluia. Amém, Jesus. Sabe por quê, querido? Outra coisa que a cruz traz para nós em memória, e a essa agora vai pegar em vocês. Pode mexer aí no teu coração, não sei, no cabelo, porque sabe o que a cruz faz também? Ela tira a gente de cena. Ela tira o homem de cena, porque a cruz não tem nada a ver com a gente. A cruz não tem nada a ver com o que nós fizemos, ou vamos fazer, ou já fizemos, ou vamos ainda fazer aqui nessa terra. A cruz tem a ver com Ele. Ele fez tudo. Está lá. Colossenses, eu quero ler com vocês, capítulo 1, a partir do verso 16. Essa passagem é linda, queridos. Estude ela a fundo, olha só. Pois nele, em quem? Nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, os visíveis e as invisíveis,
sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Sabe o que está querendo dizer? Tudo foi criado por Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Próximo. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça deste lugar. Ele é a cabeça desse lugar que a gente se ajunta para se formar igreja. Ele é o corpo da igreja. O primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E aqui está querendo dizer que em todas as coisas Ele é o primeiro. Próximo. Porque aprove a Deus, aprove a Deus, que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude do céu estava nele. Próximo. E que havendo feito paz, é onde eu quero agora. Feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E último versículo. E a vós também, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. O verbo está no passado. Quem me conhece sabe que eu adoro os verbos. O verbo está no passado. Quer dizer que eu não tenho mais obras malignas. Isso não faz parte mais da minha vida. Presta atenção. Fazer memória de Jesus na cruz. Tem que ter claro essa visão agora na tua cabeça. Ele levou os nossos pecados. Ele levou as nossas transgressões. Ele levou a iniquidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E a segunda característica de fazer memória de Jesus é através da nova aliança agora, em nome dele. Em Jeremias capítulo 33, a partir do verso 31, o profeta Jeremias tem uma visão já profética sobre o que Jesus conquistaria para nós. Jeremias 31, aí. Porque esta é a nova aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na onde? Lhes imprimirei o quê? Imprimirei as minhas leis. E também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Sabe o que Jeremias está dizendo? Que Jesus vai agora não colocar mais a lei numa pedra, numa tábua, não vai escrever em lugar nenhum mais a lei. Agora a lei está colocada dentro da sua mente e do seu coração, querido. A lei do Senhor agora se resume em Jesus. Ele é a nova aliança com a lei, junta com ela dentro de nós. A esperança para nós, porque Ele agora assinou um novo testamento no nome dEle, e está escrito o nome dEle em Jesus, com sangue derramado naquela cruz. E vocês dão aleluia assim? Assim, Natan. Assim eles dão aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Existe um testamento agora no meu nome e no seu nome.
E ele não está escrito com caneta. Ele está escrito com sangue que foi derramado naquela cruz, querido. Presta atenção. Fazer em memória dele agora é uma nova aliança para mim e para você. Sabe o que significa aliança? Sabe o que significa aliança? É eu fazer parte com o Bruno, sem questionar o que ele quer da vida, o que ele não quer da vida, e simplesmente nos deixar unir por um sentimento chamado amor. É isso que une um homem e uma mulher. Presta atenção. O que une você e uma pessoa é um sentimento chamado amor. Porque você tem maneiras de pensar diferente dele. Você tem maneiras de agir diferente, mas você fez uma aliança de sangue com ela e com ele. E essa aliança, a base dela é o amor. Por que ele faz alusão à igreja sendo a noiva dele? Por que será, gente? Porque o que nos une a ele é o amor. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho por nós. Então fazer em memória do Senhor na hora de você tomar a ceia é lembrar dessa nova aliança. É de uma aliança que te traz agora, querido, não mais as leis escritas em algum lugar que você vai aprender, mas o próprio Deus agora habitando dentro de você. O próprio Espírito dele que ele disse. Lembra? Quando ele ressuscita, reúne os discípulos na beira do mar para fazer um churrasquinho. Acho que era de peixe, não sei, mas podia ser de carne também. Mas ele faz um churrasquinho com os discípulos ali na beira do mar. E bate um papo e fala o que para eles? Ei, filhos, chegou a hora que eu falei para vocês que ia acontecer. Eu vou para o Pai, mas eu deixo com vocês o meu Espírito. E vocês nunca mais ficarão sozinhos. É uma promessa dele. E essa promessa você traz à memória quando, queridos? Quando você pegar esse pão nessa noite, não vai ser mais o mesmo pão. Quando você pegar esse pão aqui hoje, você vai olhar para ele e vai lembrar e vai fazer memória dele, tudo isso que ele fez por você. Mas nós vamos descobrir mais uma coisa. A terceira característica de quem faz memória de Jesus é a reconciliação. Nós éramos inimigos dele, porque lembra, Deus não fazia parte com o pecado. Deus não fazia comunhão com o pecado, Chico. Ele ainda não faz isso. Mas lembra, nós somos justificados por ele. Ele olha para nós agora e não enxerga mais o seu pecado, Gustavo, nem o seu, Davi, se eles tiverem, né? Não tem, né, gente? Aleluia! Mas ele não enxerga mais quem éramos, e sim agora o que somos nele, por causa da reconciliação. E essa reconciliação nos traz algo muito nobre. Sabe por quê? Olha só. Colossenses capítulo 1, no verso 13. Quero mostrar um segredo aqui muito grande para nós. Diz assim: ele nos libertou do império das... Vamos ver se trevas vocês falam forte. Das... Está todo mundo com medo, né? Falou trevas, ai meu Deus, falando diabo. Não. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho de quem? Do seu amor. Amém? Presta atenção. Olha a diferença. Aonde nós estávamos? No império. Império. Mas nós estamos agora no reino. Agora eu vou explicar para vocês. Sabe o que significa império?
Sabe como o imperador ele toma posse de um lugar? Sabe como o imperador toma posse de um lugar? Com guerra. Ele chega guerreando, ele chega matando tudo, e aí ele toma posse daquele lugar, e aquele lugar é dele. E aí ele se intitula como imperador daquela província, imperador daquele local, daquele lugar, certo? Foi assim comigo e com você? Nós somos tomados à força pelo diabo. Quando você nasceu, você teve a opção de nascer? Ah não, não quero nascer nesse mundo, Jesus, me segura. Não, querido, você não teve chance de escolha. Você nasceu. Mas você nasceu aonde? No império das trevas. Porque você nasceu já carregando no teu DNA pecado adâmico. Você já veio carregando o pecado dentro de você. Então, foi algo imposto para você. Porque nós estávamos no império. Agora, nós somos transportados. Para onde? Para o reino do Filho amado. E sabe como que a gente conquista o reinado? Sabe como que a gente conquista o reinado? Como? Geracional. Alguém vai conseguir ser o rei da Inglaterra lá? Se alguém quiser chegar e tomar a Inglaterra, alguém consegue ser o rei de lá? Não, por quê? Porque só a coroa vai passando de geração em geração. Só toma posse do próximo reinado quem estiver na geração dos reis daquela família. Presta atenção. Olha o segredo, teu coração tem que estar vibrando. Você agora, querido, não é mais um plebeu. Você é o quê? Príncipe e princesas do reino do seu Filho amado. Nós somos realeza. Estávamos no império. A força, fomos colocados lá sem querer. Porque a gente não teve escolha. Tivemos? Mas agora, em geração, depois da cruz, depois da entrega, nós fomos transportados para o reino de Jesus. É isso. Então, querido, quando você for tomar a ceia, nós já vamos ceiar, amém? Quando você for tomar a ceia, você vai pegar o pão e vai lembrar de tudo isso. Porque a ordem era essa: fazei memória de mim. Fazei memória de tudo isso que Jesus fez por mim. Fazei memória da reconciliação. Olha, nós já lemos Colossenses, coloca no verso 20 para mim, de Colossenses 1. E que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Aqui nós poderíamos já ficar mais 1 hora destrinchando sobre isso. Aí fica uma dica para o pessoal que vai pregar. Amém? Amém? Reconciliação. Ele conquistou tudo. Todas as coisas por nós. E aí nós, como que estamos vivendo hoje? Pensando, andando, vivendo, como o quê? Como escravos ainda? Ou como aqueles que lembram e sabem quem foi que nos resgatou? Amém? Querido, de alguma forma, eu e você, já tomamos a ceia indignamente. Eu falei de manhã, e o Senhor me lembrou agora. O que seria então tomar essa ceia indignamente? Seria eu pegar o pão, eu pegar o suco de uva e simplesmente ter mais um ato religioso. Simplesmente cumprir só mais uma ação religiosa. O Senhor não nos chamou para sermos religiosos. Por que eu estou falando de religiosidade?
Porque a religiosidade também, queridos, é um espírito maligno. Sabia disso? Que te coloca num lugar, te dá uma lista de coisas que você tem que fazer, e se você cumprir, está tudo certo. Mas sabe o que Jesus faz? Ele te ensina a andar com Ele. E sabe o que líderes de Jesus faz? Não te dão uma comida pronta. Né? Né, Aline? Né, Aline? Cara da... Não te dão a comida pronta. Te ensinam a fazer. Né, Tati? Te ensinam a fazer a comida. Presta atenção. O Senhor quer que a gente aprenda o que com Ele? Que ao partir do pão, fazer em memória dEle. É ter a consciência que a cruz, a reconciliação, o sangue dEle, tudo que Ele fez, volta para Ele. Volta para Ele. Não tem a ver comigo. Não tem a ver pelos meus esforços. Não tem a ver pelo que eu faço. Tem a ver com Ele. Por quê, queridos? Porque quantas vezes nós pegamos isso aqui e não levamos a memória à nossa mente? Quantas vezes, quando vai o pão na sua mão, de verdade, é só mais um pão com ingredientes dessa terra. Farinha, água, fermento, seja mais quais foram. Querido, você tem que pegar o pão, olhar para ele e imaginar que foi um pedaço da carne de Jesus, que foi dilacerada naquela cruz, foi moída naquela cruz, para que hoje você pudesse ter essa liberdade. Amém? Fecha os teus olhos. Eu não sei você, mas eu já bebi muito indignamente a ceia do Senhor. Eu simplesmente, às vezes, achava que ela que ia perdoar os meus pecados. Eu tomava e começava a lembrar dos meus pecados, e eu falava: Senhor, se eu esquecer de algum, me perdoa. E isso é beber indignamente, querido. Porque não é a ceia que perdoa os teus pecados. Foi o sangue derramado na cruz que te perdoou. Foi o sangue derramado na cruz que te salvou. Mas quantas vezes você pegou esse pão e esse suco de uva e não valorizou o que Ele fez na cruz? Sabe como você não valorizou? Porque da mesma maneira que você entrou, você foi embora. Você desceu essas escadas e nada mudou na sua vida. Sabe qual outra forma que você também tomou indignamente a ceia do Senhor? Quando, ao invés de estar em comunhão com os teus irmãos, ao invés de estar juntos com os seus irmãos, você estava buscando os seus próprios interesses. Você estava buscando os seus próprios motivos aqui. Você estava buscando um Deus que pudesse realizar os teus sonhos. Você estava buscando um Deus que pudesse enriquecer você. Você estava buscando um Deus que pudesse arrumar um marido para você, ou uma esposa para você. Você também tomou indignamente, porque você não fez a memória daquele que fez tudo por você. Tomar e beber do sangue indignamente, querido, tem a ver com a maneira como olhamos para a cruz. E agora eu volto novamente para ela. É na cruz que nós somos livres. É na cruz que nós experimentamos o amor. E você teima em querer sair da cruz e olhar para você e servir você e satisfazer você. E só o teu eu é que tem prazer. É só o teu eu que tem vontades.
Querido, esse momento você toma a ceia indignamente. E esse é o momento de você dizer: Jesus, é verdade, Pai. Quantas vezes eu entrei neste lugar e saí do mesmo jeito, ouvindo uma palavra de transformação e não fui transformado. Mas nessa noite é a noite que você pode se arrepender. Você pode falar para Jesus: é verdade, Pai. Quantas vezes eu não valorizei o pão vivo que estava descendo do céu, naquele exato momento. E eu banalizei aquilo. Eu fiz algo que era santo se tornar impuro, por causa da minha mentalidade, da forma como eu olho para a cruz. Você pode começar a falar para Jesus que você também, como a Eva, tinha todo o fruto da árvore para comer ali no jardim, mas você focou na que não podia comer. Você focou naquilo que não te sacia. Você focou naquilo que não te realiza por inteiro. Você focou naquilo que não te traz paz, que não te traz identidade, que não te completa por inteiro. Lembra, queridos, a cruz tem a ver com entrega total. A cruz tem a ver, queridos, com tudo. Tudo Ele entregou. E nessa manhã, nessa noite, você pode dizer para Ele: Pai, me ensina a entregar tudo. Eu sei que na tua mente pode estar sendo agora: meu Deus, como eu vou fazer isso? Mas só Ele pode te ensinar a entregar tudo. Eu entreguei tudo para Ele. Um dia. E Ele me deu muito mais do que eu podia ter entregue. Um dia estava eu e o Fabiano. Aquele ano nós estávamos muito frustrados em relação aos propósitos de Deus para a nossa vida. Nós tínhamos saído de uma igreja que nós achávamos que era o tudo para nós. E resolvemos passar a virada de ano no monte orando. E aquele dia foi muito doloroso para mim. Eu senti a mesma dor que eu estou sentindo hoje. Estou sentindo o mesmo aperto no coração que eu senti aquele dia. E parece que quando você decide fazer algo para Deus, as coisas dificultam. E aquele dia choveu. Mas nós pegamos o carro e fomos para o monte, lá de Embu. Só tinha nós dois no monte. Só nós dois. Porque nós tínhamos entregado tudo para Ele. E aquele dia eu falei para o Senhor: eu nunca mais quero passar sozinha. Passar a virada de ano, uma data tão feliz, comemorativa. Não que eu não quisesse estar no monte com Ele, mas porque nós dois estávamos sozinhos, eu e Ele ali com o Senhor. E queridos, não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com o que Ele já fez. Depois daquele ano, nunca mais nós passamos sozinhos. Nunca mais eu e Fabiano conseguimos passar sozinho. Pelo contrário, a gente passa com 100, 150 pessoas, 200, 300, presta atenção. Aquilo que você entrega para o Senhor, Ele te ressarce, Ele te devolve 100 vezes mais. É a palavra dEle. Aquele que abre mão de pai, irmão, filhos e filhas, esse será ressarcido 100 vezes mais.
faço sozinha, mas como não tenho mais uma vida sozinha. Pelo contrário, tenho uma família, que são vocês, que geram algumas dores em nós, geram algumas perdas, alguns sofrimentos, mas é família. Amém? Eu quero que você pegue o pão, quero que você pegue o suco de uva e tenha certeza do que você vai fazer essa noite. Traga a existência, faça memória dele, porque ele fez, querido, por nós, nenhum homem outro fará. O que ele fez pelas nossas vidas, querido, nada mais pode apagar.